Saber que Deus é Espírito, irmãos, nos faz pensar uma coisa muito básica. Eu não posso adorar um Deus que eu vejo com os meus olhos. Eu tenho que adorar um Deus, como nós temos visto, que eu me relaciono sem ver com os meus olhos. Vocês perceberam isso, irmãos? Dizer que Deus é Espírito é muito importante, porque toda vez que você vê alguém se curvando perante uma imagem, aquela pessoa não está adorando a Deus, irmãos. Ela está se curvando aos ídolos. Mas, irmão, essa pessoa tem uma fé sincera, ela se dedica sinceramente a Deus, é uma pessoa que trabalha, uma pessoa que tem um bom testemunho. Irmãos, isso não é adoração a Deus verdadeiro. Adoração ao Deus verdadeiro é do jeito de Deus. Para nós adorarmos a Deus do jeito dele, temos que aceitar essa verdade. Deus é Espírito. E hoje nós vamos pensar em algumas coisas práticas sobre dizer que Deus é Espírito. Dizer que Deus é Espírito, irmãos, é dizer que Deus ele é pessoal. Ou seja, que ele se relaciona. Você não vê Deus, mas você vai se relacionar com ele, porque ele é um ser pessoal. É um ser que tem inteligência, que sabe expressar a vontade dele. E nós temos aqui nessa passagem, então, para poder tratar desse assunto, um episódio na história do povo de Israel, onde nós temos aqui um senhor, um homem chamado Moisés. Acho que muitos já ouviram falar dele. Após anos como príncipe no Egito, Moisés se tornou um pastor de ovelhas. Ele foi conduzido por Deus a sair do Egito para ir para um deserto para pastorear ovelhas. E ele é chamado por Deus para retornar ao Egito para libertar o povo de Israel que estava debaixo de escravidão. 400 anos como escravos no Egito, fazendo pirâmides, blocos de tijolo, fazendo tijolos, trabalhando arduamente ali para construir aquele império dos egípcios. Moisés vê uma sarça que arde, mas não se consome. E o que ele percebe? Que aquela sarça está queimando, mas não está virando cinza. Ela permanece ali com as folhas verdes, aquele fogo naquela sarça, mas aquele fogo não consome a sarça. Esse é um grande sinal extraordinário de Deus, da presença de Deus. E ao se aproximar, Deus o chama pelo nome, Moisés. Assustado e curioso, ouve a missão que Deus lhe tinha confiado. E nesse momento, Moisés pergunta a Deus, tá, mas como é que é o teu nome? Porque Moisés, até aquele momento, ele só conhecia o quê? Os deuses dos egípcios. Ou melhor dizendo, né, irmãos? Os ídolos que os egípcios adoravam. Por isso, então, ele vai perguntar, olha, eu já ouvi falar do Deus tal, do Deus Y, do Deus Z, mas qual que é o teu nome? O que Deus responde para ele? Eu sou é o meu nome. Ou melhor dizendo, eu sou o que sou. Israel sofria por causa da escravidão e clamava por libertação. E o nome Eu Sou era uma promessa de que Deus estava, o que, irmãos? Presente. Eu estou com vocês, ativo e poderoso para salvar. Ao dizer Eu sou o que sou, Deus não apenas revela seu nome, mas também afirma que ele mesmo é o Deus dos patriarcas, de Abraão, de Isaque e Jacó. Olha, Moisés, eu sou o Deus dos teus pais, o Deus que os teus pais adoravam, que os teus avós, que os teus tataravós adoravam, e que você nem conhece, você nem tem ideia quem que eu sou. Então, Deus se revela de uma maneira pessoal para ele. Na época, os deuses do Egito eram associados às forças naturais e locais, com nomes limitados, a cada poder específico, mas o Deus de Israel não tem limitação de lugar ou poder. Ele é eterno e soberano, diferente de tudo e de todos. Ao dizer, eu sou, Deus declara que ele é o Deus que sustenta a criação e governa o tempo, o espaço, independente de qualquer outro. Deus precisa dos homens para governar a terra? Deus precisa da natureza? Será que Deus precisa dos anjos? Deus não precisa de nada e nem de ninguém para governar a criação que ele fez. Este sermão, então, irmãos, vai explorar 3 coisas fundamentais sobre Deus e como ele se revela na palavra. Deus, ele é consciente da sua própria existência. Deus, não é parecido com nada. Deus é completamente diferente de qualquer outra criatura que ele fez.
E ele possui intelecto incomparável, uma sabedoria incomparável. E a vontade de Deus é perfeita e soberana. E uma coisa muito interessante que nos toca, irmãos. Deus, sendo o que Ele é, Ele deseja se relacionar com os homens, com as pessoas. Ao entender essas verdades, que possamos responder com um coração que busca viver em íntima comunhão com Deus, afastando tudo que nos separa dele. A nossa tendência natural é fazer como Moisés e os antepassados dele. Com o tempo, se esquecer de Deus, ao ponto de Deus ter que lembrar quem que ele era. Então, irmãos, o nosso natural é fazer o quê, irmãos? Se esquecer de Deus, para não ter um relacionamento com Deus. No entanto, irmãos, o nosso chamado é fazer o quê? Ter um relacionamento com Deus. Primeira coisa, então, Deus ele é consciente da sua própria existência. Deus, ao declarar eu sou o que sou, revela que ele é completamente consciente de tudo do que ele é e que ele é diferente de todas as coisas. Esta afirmação é poderosa porque nos lembra que Deus reconhece sua própria existência e ele não é outros deuses. Ele é o único Deus verdadeiro. Ao reconhecermos que Deus é único, devemos eliminar qualquer outro Deus. Ah, mas eu não adoro outro Deus. Mas você faz reza para alguém? Por exemplo, Maria, Santo Antônio, Santo André, Santo Expedito, Santo isso, Santo aquilo outro. Sinto muito, você está adorando ídolos. Você está se curvando a ídolos. Porque essas pessoas não são deuses que podem ouvir a tua voz. Eles não podem fazer nada. Não podem responder você. Mas, irmão, vamos pensar aqui. Mas Maria não está no céu? Sim ou não? Sim, mas ela não pode ouvir tuas orações. Maria só poderia ouvir uma oração de alguém que estava com ela enquanto ela estava ali perto, mas não poderia fazer nada por aquela pessoa, a não ser orar junto com ela. Por isso, irmãos, nós não podemos pegar nem os personagens bíblicos e querer fazer orações para eles, porque quando você faz isso, você está tirando o lugar de Deus, e somente Deus é digno de adoração, somente Ele é o único Deus verdadeiro. Tem muitas pessoas que pensam, e é uma tendência natural, principalmente quando as crianças, os jovens vão para as faculdades, de achar que Deus é uma energia, é uma coisa que existe, mas que está muito longe, e não está muito ligado ao que está acontecendo aqui. É uma tendência natural das pessoas pensar dessa forma. No entanto, quando a gente olha para a palavra, o que nós vemos, irmãos? O que aprendemos? Que o Deus que é único e verdadeiro, ele tem consciência de que ele existe e de que ele não é igual a nenhuma criatura e ele deseja ter um contato próximo com quem ele criou. É o desejo dele, é a vontade dele. E ao fazer isso, ao reconhecer que ele deseja se relacionar conosco, irmãos, Deus não aceita outros. Ele não vai aceitar que você se curve a outros deuses. Ou, por exemplo, talvez você venha na igreja, talvez você entende que só existe um único Deus verdadeiro e você não faça reza para alguma imagem. No entanto, você confia no Deus dinheiro. Ou você confia nos deuses desse mundo, por exemplo, amizades, o mundo. Você confia talvez em relacionamentos, que outros relacionamentos aqui na Terra vão te proporcionar a segurança e a intimidade que só Deus pode ter. Só Deus pode proporcionar para a vida do ser humano. Então, irmãos, de um jeito ou de outro, todos nós podemos, naturalmente nós nos inclinamos a querer colocar outros deuses no nosso coração. Por que nós temos que, como crentes, irmãos, constantemente orar pedindo perdão pelos nossos pecados? Confessar que às vezes nós estamos incrédulos, que às vezes nós não estamos amando a Deus. Por que isso, irmãos? Porque o nosso natural, nossa tendência, irmãos, é fazer o quê? Sempre buscar outros deuses. Talvez se você está aí 2 anos sem ir numa igreja, é porque você está confiando que você mesmo pode resolver seus problemas. Ou que as coisas que estão te proporcionando do mundo são melhores para você. São suficientes. Irmãos, sinto muito. Essa é uma ilusão, irmãos. E Deus, se Deus te ama, o que Ele vai fazer? Como nós cantamos no hino, Ele vai destruir as tuas ilusões, para que você possa encontrar tudo em Deus, tudo nele. Porque Deus, irmãos, Ele é único e incomparável. Eu sou o que sou. O que significa?
Deus, quando vai descrever quem ele é para Moisés, Deus ele chega a uma conclusão. Vamos pensar assim: eu existo, mas eu não posso comparar o que eu sou com mais nada, porque nada é parecido comigo. Então, quando Deus foi falar para Moisés quem ele era, ele disse assim: ó, eu sou o que sou. Moisés, eu não vou poder te ajudar nisso. Eu não vou falar, não vou poder fazer com você ou falar para você como os egípcios fazem. Olha, o Deus da água é uma bolinha assim, é a lua. Ah, o Deus que dá colheita é o Deus lua, é o Deus sol, é o Deus isso. Os egípcios faziam isso. Moisés, eu não posso te ajudar nisso, porque eu sou incomparável. Eu sou o criador de todas as coisas. Se você vê os egípcios adorando o sol, saiba que eu criei o sol. Se você vê eles adorando a lua, saiba que eu criei a lua e eu é quem sustento a lua lá no céu. Então eu não posso me comparar com nenhuma das coisas que eu mesmo criei. Portanto, só tem uma maneira, Moisés, de você me adorar e me conhecer: olhando para o que eu mesmo vou dizer sobre o que eu sou. E nós aqui, irmãos, nós não estamos lá no deserto com Moisés, com Deus com uma voz ali audível falando com ele. Nós aqui em Aral Moreira, como é que nós podemos ter a mesma experiência que Moisés? Tcharam! Tua Bíblia aí, ó, que você tem uma cópia dela. Aqui está, irmãos, a maneira como Deus, por meio do Espírito Santo, vai fazer o quê? Vai se revelar a você. Porque aí fora, nós podemos aprender muitas coisas sobre Deus na natureza? Sim. Mas o que você vai aprender, o que você vai fazer se você não for para a Bíblia? Você vai adorar os ídolos. Você vai querer adorar coisas que estão na natureza e achando que aquelas coisas são deuses. Portanto, irmãos, nem a natureza, embora ela revela quem é Deus, ela não te ensina a adorar a Deus, não te ensina a se relacionar com Deus de maneira correta. Certo, irmãos? A segunda coisa, Deus ele tem intelecto. A segunda característica que as escrituras destacam é o intelecto de Deus. Nós lemos o Salmo 92, que diz: quão grandes são, Senhor, as tuas obras, os teus pensamentos são profundos. Romanos 11, 33 e 36 diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Esta sabedoria de Deus é também, irmãos, intangível pelo intelecto humano. A sabedoria de Deus, irmãos, não pode ser colocada no nosso nível, irmãos. Ela está muito além. Então é natural que a gente faça o quê? Quando você não entende os caminhos de Deus, o que você faz? O ser humano tem a tendência de questionar a Deus. O que é questionar, irmãos? É querer brigar com Deus. Porque você não aceita a maneira como Ele faz as coisas, porque você não entende. Só que como é que nós vamos aprender a adorar a Deus, irmãos? Você tem que reconhecer que o teu conhecimento das coisas é o quê, ó? Desse tamanhozinho. E o conhecimento de Deus é o quê? Infinito. Então, quem que manda mais? Quem que pode mais? Quem que tem mais condições de fazer coisas melhores? Deus. Por isso, irmãos, quando a gente vai se achegar a Deus, irmãos, nós não chegamos com temor. Nós não chegamos, como se diz na expressão aqui do mundo, nós não chegamos para Deus, irmãos, com 4 pedras na mão. Os ímpios fazem isso, irmãos, mas nós não podemos fazer isso. Nós nos achegamos a Deus com temor, porque você vai chegar em situações da tua vida, irmãos, onde você vai ser tentado a questionar a Deus, a vontade de Deus. No entanto, você vai segurar a tua língua, você vai frear as tuas inclinações, os teus pensamentos. Com qual propósito, irmãos? Reconhecendo que Deus é digno de adoração, porque Ele não é igual a nenhuma das suas criaturas. E o motivo disso é o quê? A inteligência dele, irmãos. A sabedoria dele é infinita. Saber que o entendimento de Deus é infinito e perfeito deve trazer paz aos nossos corações. Você fica à noite acordado às vezes? Preocupado com insônia? Sim ou não? Sim, né? A única forma que nós crentes, irmãos, podemos enfrentar as nossas insônias,
as nossas lutas, irmãos, que nós de desespero, ou medo, ou ansiedade, irmãos, é firmar a nossa fé em algo muito básico, irmãos. A sabedoria de Deus é infinita. E tudo que está acontecendo para nós e conosco, irmãos, vai servir de alguma forma para a glória dele e para o nosso bem. Você vai ler na Bíblia, por exemplo, em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você está andando com Deus, se relacionando com Deus, mas de repente vem o desemprego. Às vezes vem a fome, às vezes vem a enfermidade, às vezes vem as decepções com as pessoas, vem os problemas no trabalho, e uma lista muito grande de dificuldades que você não vê solução. O que você faz, irmãos, entre desespero? Você adora a Deus, controlando a tua ansiedade, controlando o teu medo. Lembrando o que, irmãos? Como é que nós fazemos isso, irmãos? Lembrando, orando e lembrando que Deus é o que, irmãos? Sábio, infinitamente sábio. Deus possui vontade. Irmãos, nada tem trazido mais dificuldade para mim do que saber que Deus é soberano sobre todas as coisas, que Ele tem vontade. Nada tem trazido mais dificuldade para mim como pastor do que pregar e ensinar que Deus tem vontade própria. Como é difícil para mim mesmo, irmãos, aceitar a vontade de Deus. Porque, irmãos, é muito fácil aceitar a vontade de Deus quando tudo está indo a teu favor. Quando você está na descida e o vento está indo batendo nas tuas costas. Agora que você está na subida, cheio de pedra, na chuva, e o vento contrário, aí você começa a falar: Deus, eu não concordo, eu não queria estar passando por isso. Aí vai entrar em choque a tua vontade com a vontade de Deus. Eu não queria estar passando por isso. E você está passando. E não é só por um dia, às vezes é por 10 anos, 30 anos. Você está numa mesma situação. Então é muito difícil, irmãos, não só entender que a sabedoria de Deus é infinita, que Ele tem intelecto, mas também que Ele tem vontade. Deus possui vontade poderosa e perfeita. Ele não é governado por circunstâncias ou sujeito ao erro. Isaías 46, do versículo 9 ao versículo 10, nos lembra: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade. O meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Tudo que Deus determinou que vai acontecer, irmãos, tem algum risco de não acontecer? Será que existe? Não existe risco nenhum, irmãos. Tudo aquilo que Deus determinou que vai acontecer, irmãos, seja na tua vida, na minha vida, no planeta que nós estamos vivendo, no universo, irmãos, vai acontecer. Ele anuncia o fim das coisas lá no começo. Se você pegar Gênesis, você vai interpretar a Bíblia de maneira corretamente, você vai perceber que ela já está falando de Jesus e da salvação. Quando tudo parece perdido, quando só existe, parece que condenação e morte, você tem lá no começo já uma promessa de salvação. Por quê, irmãos? É a vontade dele. A gente não entende, a gente fica perdido, a gente não sabe como lidar com as coisas. E para nós, irmãos, até certamente é lógico a gente entrar em desespero e ficar com ansiedade. No entanto, irmãos, Deus não fica assim. Você sempre vai ler passagens na palavra, irmãos, onde você vai ver Deus assentado. Pode ler na tua Bíblia que vai ver essa expressão. Essa expressão assentado significa o que, irmãos? Que ele governa, irmãos, sem precisar levantar, num certo sentido. Como? Quando acontece alguma coisa, eu estou na minha vida, sentado na minha casa. Tudo está tranquilo. Mas no menor dos problemas, eu já perco a paz. Eu já fico inquieto, eu tenho que sair correndo para um lado por outro, entro em desespero. Porque nós somos seres humanos. Mas Deus não é assim, irmãos. Ele governa assentado. Ele não precisa levantar a cabeça preocupado com o que está acontecendo aqui na terra. Como se ele estivesse perdendo o controle da situação. Deus tem tudo, irmãos, debaixo do seu governo. Tudo está, irmãos, todas as coisas, sem exceção, estão debaixo do governo de Deus. Se Deus é soberano, nossa resposta deve ser de submissão e confiança. Primeira coisa, submissão. O que é isso, irmão? Submeter. Obediência. É difícil obedecer a Deus, irmãos. É difícil por quê, irmãos? Porque, novamente, como eu disse,
Quando as coisas estão muito bem, Deus, eu te amo, eu te obedeço, eu quero te obedecer, eu quero te adorar, Senhor. Aí, segunda-feira, oficial de justiça com intimação. Você perdeu todos os teus bens, acabou a vontade de Deus. Você já fica bravo, você vai ficar nervoso. Então, assim, a gente vai, irmãos, vendo que é difícil. No entanto, biblicamente, irmãos, qual que é a nossa resposta à soberania de Deus? Submissão. A palavra de Deus diz uma coisa, mas eu não estou entendendo muito bem. Eu vou ficar em silêncio e vou aguardar clareza, mas não vou fazer o contrário do que está na palavra de Deus. Eu vou me submeter à palavra de Deus. As circunstâncias vêm, as tentações vêm, as oportunidades vêm. Você vai lá na Bíblia, você já conhece a Bíblia? Nossa, que rapaz bonito, que moça bonita, hein? Acho que eu vou casar com ela. Mas você é crente. Aí você vai ler na Bíblia, por exemplo, peraí, mas a Bíblia fala que não pode ter julgo desigual, não existe comunhão à luz com as trevas. Então, não posso me casar com esse rapaz, não posso namorar com essa moça. Porque se eu for namorar com ela, eu vou ter comunhão com as trevas. Não vai dar certo. Mas é tão bonito, ele é tão legal. Acho que eu vou tentar fazer isso. Você vai ter problema se você é um cristão. E você vai sofrer muito, porque você está agindo de maneira desobediente à vontade de Deus. Porque a palavra de Deus deixa muito claro, devemos nos casar no Senhor. Então, qualquer coisa que você faça, estou dando um exemplo, nos teus negócios, puxa vida, mas é uma oportunidade, cara. Eu vou ter que assinar um documento aqui que não é verdade. Mas é uma oportunidade tão boa para mim, eu vou ter que assinar esse papel aqui. Se você é um cristão, você sabe, Deus é soberano, e na palavra de Deus está muito claramente, não posso mentir, eu não posso dar falso testemunho, eu não posso pegar um documento e mentir. Então eu prefiro sofrer as consequências. Então o cristão, irmãos, ele vai passando por essas lutas, e ele vai ser chamado, convocado por Deus, para se submeter à vontade dele, à vontade soberana de Deus. O cristão, irmãos, em meio às lutas, em meio à enfermidade, é a vontade de Deus ou não? Quando a gente fica enfermo, quando um ente querido fica enfermo, é a vontade de Deus? Sim ou não? É a vontade de Deus sobre todas as coisas. Como nós devemos lidar com isso? Nós vamos ter paz no nosso coração e descansar nos propósitos de Deus, que talvez eu não entenda. Mas, Senhor, o meu filho é tão pequenininho, Senhor, por que ele está com essa enfermidade tão grave? Nós estávamos orando aqui pelo pastor, né, essa semana, porque o filhinho dele vai ter que fazer uma cirurgia dentro da barriga, irmãos, da mãe. A gestante, a mulher esposa dele, o menininho está com uma coluna que não tem formação. O menininho está com sopro no coração e ainda vai ter que ser submetido a uma cirurgia dentro da barriga. É um risco muito grande para ele e para a mãe. Então, o que nós fazemos enquanto igreja? O que esse irmão vai fazer na situação dessa, irmãos? Descansar na soberania de Deus. Mas eu tenho tão pouco, Senhor, eu preciso resolver um problema, eu tenho tanto poucas ferramentas, tão pouco dinheiro nas minhas mãos para resolver esse problema. Como eu vou resolver? Descansando na soberania de Deus. Deus sabe, Deus, ele é soberano sobre tudo o que acontece conosco, irmãos. Isso leva à segunda coisa, confiança. Nós devemos confiar a Deus não só nos momentos bons, mas também quando as coisas saem do nosso controle. E você vai perceber, talvez você é parecido comigo, que na maior parte do tempo eu vejo que as coisas não estão no meu controle. Seja dentro de casa, seja no meu trabalho, seja na igreja, em tudo onde eu estou, eu percebo, nada está no meu controle. O que eu faço, irmãos? Eu descanso na soberania de Deus, porque eu sei que tudo está nas mãos de Deus. Não é assim que a gente fala uns para os outros? O irmão vai contar uma coisa para você, vai falar algo que ele está passando. O que a gente fala, irmãos? Nós temos que descansar entregar nas mãos de Deus. O que significa isso? Entregar na soberania de Deus. Ao invés de nos preocuparmos como que não podemos controlar, podemos descansar na certeza de que, se estamos alinhados com a vontade de Deus, Ele cuidará dos detalhes. O Martinho Lutero, né, que era o reformador, nós estamos mês passado foi o mês da reforma, né, dia 31 de outubro. O Martinho Lutero falava assim, quando chega uma notícia ruim para mim, eu vou lá, pego e vou lá cantar um salmo para envergonhar o diabo. Assim que ele falava. Por quê, irmãos? Vou descansar na soberania de Deus. Não tem o que fazer.
não tenho o que eu possa fazer mais para a situação. Vou descansar na soberania de Deus. Isso nos leva ao último ponto aqui, irmãos. Deus, ele se relaciona conosco. Uma energia vaga, por aí se relaciona com alguém? A gente não vê o vento, certo, irmãos? As pessoas gostam de comparar Deus com o vento. A gente não vê o vento, mas você sabe que ele está aí porque você vê ele mexendo nas coisas. Mas o vento se relaciona com você? Ele vai apertar a tua mão, vai, sei lá, vai te falar alguma coisa, vai te dar ordens, vai te dar instruções. Não faz nada disso para você. Ele te conhece, o vento te conhece, Isaac? Não te conhece. Mas Deus te conhece. Deus sabe como quem você é. E Ele é soberano sobre a tua vida. E sendo soberano sobre a tua vida, Ele fez você para quê? Para você não se relacionar com Ele ou para você se relacionar com Ele? Se relacionar com Ele, irmãos. Para quem entra no relacionamento com Deus, você encontrou o paraíso. Podemos falar isso? Sim. Quem se relaciona com Deus encontrou o paraíso na terra e muito mais além ainda no céu, irmãos. Mas quem não se relaciona com Deus porque não quer, o que ele vai encontrar, irmãos? O oposto do paraíso, irmãos. Essa é a realidade. Eu não quero dizer que o cristão aqui no mundo, irmãos, ele vai ter uma vida, como se diz por aí, de mar de rosas. Pelo contrário, acabamos de ver que às vezes nossa vida é cheia de tribulações e as coisas saem do nosso controle. O paraíso que eu quero dizer, irmãos, é o paraíso da presença de Deus. Esse é o verdadeiro paraíso, irmãos. Você vai estar com lágrimas nos olhos, mas o teu coração está em paz. Você está sepultando um ente querido, mas você está em paz e você está descansando na soberania de Deus. Você está perdendo seu emprego, você está passando necessidade financeira, você está sofrendo perseguição no seu trabalho, você lida com um cônjuge que não quer seguir a Cristo, você está em paz, porque você sabe que Deus é soberano e de um jeito ou de outro, Ele vai usar isso para o teu bem e para o bem das pessoas que estão em volta. E o que você faz? Você confia e descansa em Deus. O nosso Deus não só conhece e pensa, Ele busca um relacionamento com o homem. Em Gênesis 3, de 8 a 10, após o pecado de Adão, Deus procurou o homem. Adão, onde é que você está? Essa é a essência de um Deus que deseja restaurar a comunhão quebrada. Você pecou feio já? Você já vacilou com alguém? Talvez você tenha cometido adultério. Talvez você tenha sido falso com o teu patrão. Talvez você tenha sido usuário de droga e tenha destruído a sua vida, a tua própria vida. Talvez pessoas destruíram a tua vida. E você está quebrado. O teu relacionamento está quebrado com alguém. Talvez você esteja numa situação dessa. Ou talvez você esteja num relacionamento quebrado com Deus. O que Deus vai fazer com você, irmãos? Ô fulano, você está aí? Não sei, parece que você deu uma sumida. Deus vai mandar uma mensagem de WhatsApp para você. Ô sumido, Deus faz isso? Vai fazer. Eu estou dando uma ilustração apenas. Ele vai mandar uma mensagem para você, irmãos. Para quê? Porque Ele quer se relacionar com você. Mas Ele vai querer você desse jeito? Não. Ele vai querer um relacionamento com você, irmãos, para te restaurar. Você quebrou o teu relacionamento com Deus. Você quebrou seu relacionamento com a tua esposa, com o teu esposo, com a tua família, pela tua rebelião, pela tua dureza de coração. Você destruiu a tua vida. Você quebrou tudo. Você destruiu a tua vida. O que Deus vai fazer com você, irmãos? Ele vai te chamar. Vai mandar uma mensagem para você. Fulano, você está sumido. Para onde você está andando? Com qual objetivo, irmãos? Restaurar você. Restaurar você para que você possa, irmãos, ter comunhão novamente com Deus. Ter paz novamente com Deus. Ter alegria em Deus. Deus faz isso, irmãos. É o que Ele fez com o homem lá no jardim. Se Ele não tivesse feito isso, nós teríamos esperança aqui? Não teríamos, irmãos. Todos nós quebramos o relacionamento com Deus. A gente desprezou, virou nossas costas, pegamos a nossa mochilinha e saímos da presença dele. Mas o que Ele tem feito na nossa vida, irmãos? Você está aqui essa noite, irmãos, porque Ele pegou e mandou uma mensagem para você. Fulano, você está sumido, vem conversar comigo. Eu ainda estou aqui, a porta está aberta. Volta, se aproxima, se achega, eu estou de braços abertos. Olha o meu filho que eu mandei para morrer no teu lugar, para te restaurar, para mudar a tua realidade. Então venha, não fica aí. Não fica endurecendo o teu coração. Não fica fingindo que eu não existo.
Se achegue, se aproxime de mim. Paulo nos diz que Deus estabeleceu os tempos e os lugares para que a gente buscasse a Deus, se porventura tateando ou pudéssemos achar. Você está no escuro aí, perdido, não sabe o que você vai fazer da vida, você está meio confuso. Busca Deus mesmo tateando no escuro, irmãos. Que esperança é isso para nós, irmãos? Ninguém pode falar que é o bonzão que vem para Deus limpinho, não, irmãos. Isso é uma grande mentira. Todo mundo vem assim, ó, cego, perdido, tateando no escuro. Mas o que a gente faz? A gente se rende a Deus. A gente se lança aos pés de Deus, buscando o que, irmãos? Restauração, reconciliação. Irmãos, as pessoas podem rir de você, olhar para você e falar, não tem mais jeito não. Isso aí já era. Esse é o mundo, irmãos, isso não é Deus. Quem fala isso é o inimigo, é o mundo. Só que as pessoas estão em tua volta. Os teus vizinhos, os teus amigos lá do trabalho, teus colegas. Mas Deus não está falando isso para você, irmão. Ele não fala isso para ninguém. Enquanto você está vivo, o que você tem ali, irmãos, da parte de Deus? Um sinal claro que Ele quer que você se achegue para ter um relacionamento com Ele, que você busque a Deus. Irmãos, não interessa se os outros estão rindo de você, ou se você realmente vacilou feio com outras pessoas, se você pecou feio. Se você quer se reconciliar com Deus, é só isso que importa. É só isso que vai fazer diferença no final das contas. Na eternidade você vai estar junto todo mundo lá no céu. É você e Deus. Na hora do acerto de contas é você e Deus. E aí sim, irmãos, já não tem mais esse negócio que eu estou falando aqui de mandar mensagem, não. Acerto de conta, vamos lá. Aqui, ó. Está aqui no meu registro. Ó como você viveu, ó. Quantas oportunidades. Eu mandei meus servos para mandar mensagem para você no WhatsApp. Ô sumido, você está sumido. Onde você estava? Eu mandei meus servos. Eu mandei homens, mandei mulheres. O teu pai e tua mãe que passou madrugadas orando por você, ó, mandei lá para te ajudar, para interceder por você. Você fechou a porta na cara deles. Quando você fechou a porta na cara deles, você fechou a porta na minha cara. Olha aquele pastor lá, ó. Estava lá orando por você de madrugada, você nem deu moral. Quantas oportunidades, quantas vezes foi na tua casa te aconselhar, orar com você, ó, aí é outra história. Mas enquanto você está aqui, o que Deus está fazendo? Usando pessoas para mandar mensagem para você no WhatsApp. Ô sumido, onde você está? Vem logo. Aproveita a oportunidade enquanto você pode, porque vai chegar um momento, irmãos, onde não vai ter mensagens mais. Vai chegar um momento onde não vai ter ninguém chorando por você mais. Não vai ter tua mãe, não vai ter teu pai, não vai ter pastor, não vai ter igreja. Não vai ter ninguém orando na quarta-feira de oração, no culto de oração, ou de madrugada. Já era. Você não quis. Você recusou. Portanto, irmãos, Deus, Ele deseja se relacionar com cada um de nós. Como é que você está respondendo a isso? Você está tateando no escuro, igual Paulo, do jeito que você está, para você não ficar do jeito que você está, ou você não está nem aí? Você vai prestar conta disso. Você vai ter que se lembrar do que eu estou falando aqui. Deus vai lembrar lá no dia que você ouviu esse sermão aqui e você não deu moral. Nem ligou. Pensem bem nisso. Eu estou pregando para mim também aqui, ó. Estou falando, essa exortação é para mim também. Porque é muito fácil botar um terninho aqui, né? Aí falar para os outros. Não, irmãos. Eu estou na mesma condição, irmãos. Estou na mesma condição. Preciso também saber que Deus todos os dias me manda mensagem de WhatsApp, por meio dos seus servos, por meio da igreja, dos irmãos que estão aqui também, me ajudando, me ensinando, me instruindo também na palavra, com seu exemplo, com sua dedicação a Deus. Então, vamos nos relacionar com Deus enquanto é tempo. Quando o pecado separou o homem dele, Deus enviou o seu Filho, conforme João 17,3, para que pudéssemos ter vida eterna e conhecer Deus infinitamente. O desejo de Deus é estar próximo de nós. Vocês sabem dos nomes de Deus? Sabe um dos nomes deles que é muito legal? Que é nome de muita criança por aí? Emanuel. O que significa, você sabe? Deus conosco, irmãos. Que maravilha existe por trás, que promessa maravilhosa, irmãos. Existe por trás do nome de Deus, Emanuel, o Deus conosco. Por que Deus está conosco, irmãos? Para se relacionar com a gente. O desejo de Deus é estar próximo de nós. Mas muitas vezes permitimos que coisas do mundo, nossas ansiedades e pecados, nos afastem dele. O que hoje está impedindo você de vir em plena comunhão com Deus? Essa é a pergunta que eu tenho para você essa noite. O que
que está impedindo você de se aproximar de Deus agora? Qual que é o entrave, irmãos? Qual que é o problema aí? O que tem no teu coração que é maior que Deus? O que está rolando aí no teu coração, irmãos? O que está ocupando espaço no teu coração aí que está roubando a atenção de Deus? Como é que você vai se relacionar com Deus dando importância para outras coisas e pessoas mais do que Deus? Para o mundo, opinião dos outros, se comparar com os outros. Irmãos, pensem nisso. Lembre-se, Ele nos chama a ter um relacionamento verdadeiro e contínuo com Deus. Procure alguém, irmãos, que tenha entregado sua vida ao Senhor por meio de Cristo, por meio do arrependimento e da fé, e está andando com Deus, que tenha se arrependido disso, irmãos. O único arrependimento que eu escuto por aí, por que eu não conheci Jesus antes? Por que eu não me entreguei a Cristo mais cedo? Esse é o único arrependimento que eu escuto. Porque pessoas em qualquer lugar, em qualquer idade, de qualquer lugar, de qualquer círculo social, que um dia entregou a vida para Cristo, irmãos, ela sempre percebe o presente que é se relacionar com Deus. Uma vida em resposta ao eu sou. O Deus que se revelou como eu sou é o Deus autoconsciente, onisciente e soberano, que deseja se relacionar conosco. Mas essa relação exige uma resposta. Para aqueles que já estão em Cristo, somos chamados a uma vida de santidade e comunhão com Deus. Em 2 Coríntios 6, 16, 18 diz: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Para aqueles que ainda não experimentaram essa reconciliação com Deus, deixo o apelo de 2 Coríntios 5:20, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Deus deseja que todos venham a conhecê-lo. Que nossa resposta ao Deus que é e que se fez conhecido em Cristo seja uma vida de comunhão, adoração e obediência. Que possamos dizer como Moisés, ao ouvir eu sou o que eu sou, o que ele disse, irmãos: eis-me aqui, disposto a viver para glorificar aquele que nos criou, nos chamou para um relacionamento eterno com Deus.